Vamos começar fazendo uma questão que ficou da aula passada, que não deu tempo de terminar. Deixa eu só recuperar aqui o enunciado. Então, para determinar a distância entre o parapeito de duas janelas, se o observador está a uma distância d da parede, com distância janelas. Então, a gente pode entender isso assim. Aqui seria... Deixa eu ver. Seria a parede, onde estão as janelas. Aqui seria o parapeito de uma janela e aqui o parapeito da outra. A tela, né? Desculpa. Eu vou compartilhar. Estão vendo agora? Ok. Então, aqui a janela, essa linha aqui é o parapeito de uma janela, essa outra linha representa o parapeito da outra. O observador está aqui e a distância desse observador para a parede é D. Então, do observador para o primeiro parapeito, nós temos um ângulo que eu vou chamar de alfa. Do observador para o segundo parapeito, tem outro ângulo, que eu vou chamar de beta. A distância do chão, que é aqui, até o primeiro parapeito, é y. A distância do primeiro parapeito para o segundo é x. E aí nós podemos, por exemplo, aqui aplicar tangente, que é o cateto, sabendo que aqui é um ângulo de 90 graus, esse lado aqui que representa a parede é um cateto oposto aos ângulos alfa e beta, e aqui o solo, a distância do solo, é o cateto adjacente. Então, a tangente de alfa é igual, ó, observe que o alfa é esse ângulo menor, então o cateto oposto é y, e o cateto adjacente é d. A tangente de beta é, já que beta é esse ângulo grande aqui, o cateto oposto vai ser x mais y, e o cateto adjacente vai ser d também. Agora, o que nós precisamos é, com essas informações que nós temos, criar aqui uma equação para determinar x. X é o que a questão quer saber, que é a distância entre os dois parapeitos. Então, determinar x em função de d e das tangentes. Então, aqui é só uma questão de manipulação, né? Se a gente sabe que a tangente de beta é x mais y sobre d, e sabe que y, então daqui, ó, a gente tira que y é igual a d vezes tangente de alfa. Aí eu posso substituir esse y aqui. Então, eu vou ficar com tangente. Na verdade, eu já posso fazer assim antes, né? Primeiro, eu vou fazer d tangente de beta igual a x mais y. E agora eu substituo y. D tangente de beta igual a x mais d tangente de alfa, que é o valor de y. Como eu quero x, eu vou isolar o x no lado da equação. Então, eu vou ficar com d tangente de beta menos d tangente de alfa. E agora, x
é igual a D vezes tangente de beta mais, quer dizer, menos tangente de alfa. E aí tá, a questão está resolvida, né? O x determinado em função da distância do observador para a parede e dos ângulos alfa e beta. Alguma pergunta? Vamos continuar. Vou apagar isso. Mais um aqui. Deixa eu ver qual vai ser. 303. Então, o enunciado diz o seguinte: em um triângulo ABC, retângulo em A, sabe-se que o ângulo agudo formado pelas medianas BM e CN é 30 graus. Calcular o ângulo C. Então, em um triângulo retângulo. Então, deixa eu escrever esse triângulo retângulo aqui. O ângulo reto é em A, e a gente tem mais dois ângulos, dois vértices, o B e o C. Aí ele diz: o ângulo agudo formado pelas medianas BM e CN é 30 graus. Aí, primeira coisa, nós temos que saber o que é uma mediana, né? Então, no caso aqui de geometria, uma mediana é o ponto, quer dizer, é a reta que corta um dos lados do triângulo pela metade. Então, por exemplo, ele diz que tem a mediana BM, ou seja, vai sair uma reta aqui do vértice B e vai dividir o lado AC pela metade. E esse ponto aqui a gente vai chamar de M. Nós temos também uma mediana que sai de C. Eita. Sai de C e corta o lado AB pela metade. Deixa eu tentar desenhar aqui melhor. Tá difícil. Então, isso aqui é a mediana em AB, a mediana tocando em AC. Aí, observe que essas duas medianas, elas se tocam e elas formam ângulos. E o problema diz que o ângulo agudo, formado por essas medianas, é 30 graus. Ou seja, o ângulo agudo é um ângulo menor do que 90. Então, os ângulos agudos que a gente tem aqui são esse e esse. E observe que esses ângulos são iguais, né? Então, aqui vou chamar ele chamou de θ. Θ, θ, θ é 30 graus. Ele quer saber o ângulo C. Quanto vale o ângulo C? Então vamos observar esse problema. Então, aqui, esse ângulo C, formado aqui no vértice C, foi dividido em dois, né? Por essa mediana CN. Eu vou chamar
esse ângulo menor aqui de alfa, né? É o ângulo formado pela linha tracejada CN e o lado AC. Agora, observe o seguinte, se a gente traçar uma linha aqui, cortando, que passa pelo ponto de interseção das medianas, e essa linha aqui sendo paralela ao ângulo, quer dizer, paralela ao lado AC, nós podemos dizer que esse ângulo aqui é alfa. Por quê? Porque ele está sendo formado pelas mesmas retas que formam o ângulo alfa aqui embaixo, né? Ou por retas paralelas às retas que formam o ângulo alfa aqui embaixo. Então a gente tem essa linha aqui do lado AC e tem uma paralela ao lado AC aqui em cima, pintada de verde. Tem essa linha tracejada CN e a linha tracejada CN continua lá em cima. Então esse ângulo aqui em cima é alfa também. Aí, onde eu estou querendo chegar em dizer que esse ângulo também é alfa? Estou querendo chegar no seguinte, ó. Deixa eu desenhar aqui. Aqui, a gente tem outro triângulo menor ali, que aqui a gente tem 90 graus também, ó. Esse ângulo aqui é 90, porque a linha é paralela à linha de baixo e a linha do lado é a mesma, então é 90. E este ângulo, que eu vou chamar... Não, este ângulo aqui é θ mais alfa, né? Ó, esse ângulo aqui é θ mais alfa. E θ a gente sabe que é 30. Então nós podemos dizer que a tangente de θ mais alfa é igual ao lado oposto, ao cateto oposto, a θ mais alfa, que é esse lado aqui. Deixa eu ver. Tem um problema aqui. C dividido por 2. Ah, tá. Então, tá correto. Aí tem outra coisa interessante que vai acontecer aqui, é que esse ângulo, a θ mais alfa, ele também é igual a este daqui, ó. Θ mais alfa. Por quê? Pelo mesmo motivo do de lá de cima. Ele está sendo formado por uma reta que é paralela a essa reta AC, ao lado AC, e a linha tracejada BM é a mesma linha tracejada BM que encosta lá em alfa mais θ. Então, esse ângulo aqui, azul, na hora que marquei com azul, ele também é θ mais alfa. Então, nós podemos dizer que a tangente de θ mais alfa é o cateto oposto a θ mais alfa, que no caso é o lado C minúsculo, né? Então, ó, B maiúsculo, A maiúsculo, são os vértices. C minúsculo é o cateto oposto ao vértice C. B minúsculo, então daqui para cá, é o cateto oposto ao ângulo, ao vértice B. A minúsculo é a hipotenusa, né? Que é o oposto ao ângulo reto. Como esse ponto M, ele divide o lado em dois, em duas partes iguais, porque ele é a mediana, esse lado pequeno aqui desse triângulo é B sobre 2. Então, a gente tem... Se esse triângulo aqui, ele representa
esse pedaço, então aqui a gente tem B sobre 2 e desse lado a gente tem C. Então a tangente de θ mais alfa é igual a C dividido por B sobre 2, ou podemos dizer também que a tangente de θ mais alfa é igual a 2C sobre B, né? Fazendo o numerador vezes o inverso do denominador. E nós temos o valor desse ângulo θ. E nós temos também uma fórmula para calcular a tangente da soma, né? A tangente de alfa mais beta é igual a tangente de alfa mais a tangente de beta dividido por 1 menos a tangente de alfa vezes a tangente de beta. Então, vamos aplicar isso. Essas duas informações, né? Que nós temos. Essa daqui de que tangente de θ mais alfa é 2C sobre B, e a informação de que tangente de alfa mais beta é igual a tangente de alfa mais tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. Então, substituindo tangente de θ mais alfa aqui, a gente vai ter 2C sobre B é igual tangente de θ menos tangente de, no nosso caso aqui, é o alfa, né? Que é o ângulo que a gente está querendo determinar. Então, tangente de alfa sobre 1 menos tangente de θ vezes tangente de alfa. Substituindo essa equação aqui, aqui. Outra coisa que nós podemos observar aqui também é que existe também uma relação desse ângulo, desse ângulo C com C e B. Opa, alguém falou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. É um mais numerador. Numerador. Deixa eu ver, acho que eu escrevi. Sim, é. Obrigado. O numerador é somando aqui. Aqui a gente tem tangente de θ, que a gente sabe que θ é 30. Não sabemos B e C, nem alfa. E nós queremos descobrir quanto vale o ângulo C. Então, nós temos que olhar para esse ângulo C para ver se ele nos dá mais alguma informação. Que informação nós temos? Nós podemos ver aqui a questão da quanto vale a tangente de C, né? Então, ó, tangente de C, do ângulo C, é o cateto oposto, ele vale C minúsculo, dividido pelo cateto adjacente, que vale B minúsculo. Observe que isso vai ser muito útil, principalmente porque a gente vê que o C sobre B aparece aqui, ó. Tá? C sobre B aparece aqui. E a gente também tem a informação sobre a tangente de alfa, né? Então, vamos anotar essa informação aqui também. Ó, a tangente de alfa nesse triângulo é de alfa? Não, de C. Não, de C a gente já tem. Tangente de alfa. A gente tem alguma informação sobre a tangente de alfa? Tangente de alfa é esse triângulo menor aqui. É a metade. É, a gente tem informação sobre tangente de alfa. Tangente de alfa
Esse cateto aqui oposto a alfa é esse ângulo pequeno aqui. É. Tá marcado aqui de azul, mas o alfa é só isso aqui, ó, que é C sobre 2 dividido por B. Não é isso? É. Que vai dar C sobre 2B. C sobre 2, daqui para aqui é B, daqui para cá é C sobre 2. Então, tangente de alfa é C sobre 2B. Então, posso deixar isso tudo aqui, ó, em função ou de C sobre B ou em função também de tangente de C. Então, vamos ver o seguinte. Primeiro, 2C sobre B é a mesma coisa que duas vezes a tangente de C. Por quê? Porque a tangente de C é C sobre B. Eu vou deixar esse tangente de θ aí e substituir por 30 graus só no fim, né? Que a gente já sabe lá do começo que tangente de θ é 30 graus. Mais tangente de alfa, C sobre 2B. 1 menos tangente de θ vezes tangente de alfa, que é C sobre 2B. Como a gente sabe que tangente de C é C sobre B, a gente pode dizer que C sobre 2B é 1 sobre 2 vezes tangente de C. Então, 2 vezes a tangente de C é igual a tangente de θ mais tangente de C, do ângulo C, dividido por 2, que é esse C sobre 2B, 1 menos tangente de θ vezes, ó, C sobre 2B é a mesma coisa que tangente de C sobre 2, né? Porque tangente de C é C sobre B. Então, tangente do ângulo C dividido por 2. E agora a gente tem uma equação, considerando que tangente de θ é uma constante, que a gente já sabe que θ é 30 graus, a gente tem uma equação toda em função da tangente de C. E aí nós podemos calcular o C nessa equação, quer dizer, calcular a tangente de C nessa equação. Vou trazer para cá, para onde tem mais espaço. Então, multiplicando, né, os meus pelos extremos, vai dar 2 vezes tangente do ângulo C vezes o denominador aqui dessa equação, que é 1 menos tangente de θ vezes 1 sobre 2 tangente do ângulo C, igual a tangente de θ mais 1 sobre 2 tangente do ângulo C. Então, mexendo aqui nessa equação, vai dar 2 tangente de C, multiplicando aqui, né? Menos, ó, 2 vezes 1 sobre 2, vai dar 1 tangente de C ao quadrado, que é igual. Não, já vou também trazer isso para o lado de cá da equação, né? Para o primeiro menos tangente de θ menos 1 sobre 2 tangente do ângulo C igual a zero. Aqui. Então, nós temos. Isso aqui é menos mesmo. Menos tangente do ângulo C ao quadrado. 2 tangente de C menos 1 sobre 2 tangente de C é 3 sobre 2 tangente de C menos tangente de θ igual a zero. Agora nós podemos substituir tangente de θ, quer dizer, θ por 30 graus, e a equação fica tangente de C, ó, menos tangente de C ao quadrado, mais 3 sobre 2 tangente do ângulo C, menos raiz de 3 sobre 3, e a tangente de θ, tangente de 30 graus.
Se a gente chamar tangente de C só para ficar menos conturbado aqui essa escrita, chamar tangente do ângulo C de x, a gente vai ter menos x ao quadrado, mais 3 sobre 2x, menos raiz de 3 sobre 3 igual a zero. E aí nós temos uma equação do segundo grau. Resolvendo com a fórmula de Bhaskara, x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, 9 sobre 4, menos 4 vezes menos um dá 4, vezes menos raiz de 3 sobre 2, vai dar negativo, né? 4 raiz de 3 sobre 3, sobre menos 2, que é 2 vezes a, né? Que o a é negativo. Trazer isso para cá. Professor, Oi. teve um errinho lá em cima que o senhor esqueceu de multiplicar pela tangente de θ nessa multiplicação né, de tangente, duas vezes tangente de C multiplicado por tangente de θ vezes um meio tangente de C. Acho que foi aqui. Isso. Deixa eu ver. 2 tangente de C. Faltou a tangente de θ aqui, né? Não é Isso. isso? Tá, obrigado. Então, deixa eu adicionar aqui. Vai ficar tangente de θ. Só que aqui é negativo. Vem aqui também. Tangente de θ. Aí aqui, então deixa eu só apagar isso aqui. Vai ficar menos raiz de 3 sobre 3 vezes x ao quadrado mais 3 sobre 2x menos raiz de 3 sobre 3 igual a zero. Tá, então, trazendo para cá. Aplicando a fórmula de Bhaskara, né? X igual a menos 3 sobre 2 mais ou menos raiz quadrada b ao quadrado 9 sobre 4 menos 4 vai dar 4 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 12 sobre 9 sobre menos 2a, né? No caso aqui, o menos 2a vai ser menos 2 raiz de, menos 2 raiz de 3 sobre 3. E x é igual a menos 3 sobre 2, mais ou menos. Eu vou fazer essa coisa que está ali embaixo, essa conta embaixo da raiz separada. Aqui, que é 9 sobre 4 menos 12 sobre 9. 9 sobre 4 menos 12 sobre 9 é igual a 36. 36 por 4, 9 vezes 9, 81. 36 por 9, 4. Vezes 12, 48. 81 menos 48. 33 sobre 36.
Então, quando calcular a raiz, vai dar raiz de 33 sobre 6. Raiz de 33 sobre 6. Sobre menos 2 raiz de 3 sobre 3. Nós temos 2x, né? O primeiro x vai ser... para facilitar essa conta, eu já vou multiplicar pelo inverso aqui do denominador. Vai ficar assim. Menos 3 sobre 2 mais raiz de 33 sobre 6 vezes... Vai ficar negativo aqui, né? Menos 3 sobre 2 raiz de 3, que é o inverso do denominador. Então, x' é igual... Deixando o mínimo múltiplo comum aqui de 2 e seja 6. 6 por 2, 3 vezes 3, 9, mais raiz de 33 vezes menos 3 dividido por 2 raiz de 3. Aí, x' é igual a... Dá para simplificar aqui, dividido por 3 vai dar 2. E esse aqui vai dar menos 1. Então, se esse menos 1 vai multiplicar aqui, a gente vai trocar os sinais, né? Vai ficar 9 menos raiz de 33 sobre 2 raiz de 3. No caso, 4, né? Que é 2 vezes 2. 4 raiz de 3. Vou deixar essas raízes aí por enquanto. E aí a gente faria a mesma conta, trocando o sinal, trocando esse sinal aqui de mais para menos. Eu acho que a única diferença, deixa eu ver se é isso mesmo. A diferença que vai dar é que aqui, ao invés de ser menos, vai ser mais, né? Então, x duas linhas é igual a 9 mais raiz de 33 sobre 4 raiz de 3. Acho que é isso, né? Troca esse sinal aqui de mais para menos. É. Aí, enfim, esse x, x duas linhas, na verdade é a tangente do ângulo. Aí nós podemos resolver essa questão assim, para finalizar ela, de duas maneiras, né? Aí dependeria de como seria lá a resposta esperada. A gente pode dizer que a, o ângulo, o arco cuja tangente é 9 menos raiz de 33 sobre 4 raiz de 3, ou 9 mais raiz de 33 sobre 4 raiz de 3. É uma maneira de dizer. E outra forma é calcular esses valores e ver qual é o ângulo que dá essa tangente, né? Então, por exemplo, se eu fizer na calculadora, eu vou fazer aqui, 9, 9 menos raiz de 33. Deixa eu compartilhar a calculadora com vocês. Se eu fizer... Cadê? 9 menos raiz de 33 dividido por 4 vezes raiz de 3, eu obter 0,46. Aí aqui nessa calculadora não tem arco seno e arco tangente. Mas eu posso pegar esse valor e calcular em uma calculadora que tem arco seno e arco tangente, que eu tenho aqui aberto, deixa eu ver. Vou abrir aqui na internet, arco tangente.
Eu não tô encontrando uma calculadora para isso, mas enfim, duas formas, né, de resolver. Uma é dizer que o ângulo é o arco cuja tangente é esse valor que a gente encontrou, ou pegar esse valor que a gente encontrou e colocar numa tabela de funções trigonométricas, ou então numa calculadora que faça arco tangente e arco seno, arco secante, etc. E calcular qual seria o ângulo que dá esse valor, né? Essa foi trabalhosa. Alguma dúvida? É pena que nesse ponto aqui do livro que a gente está usando, ele considera que a gente já sabe seno da soma, cosseno da soma, tangente da soma, e esse é um assunto que a gente não viu nessa sequência de vídeos, né? A gente já está assumindo que as pessoas sabem. Mas a gente assume aqui que é só aplicar a fórmula, né? Aí tem outro conhecimento aqui que foi necessário também, que é essa relação entre os ângulos dentro quando você tem linhas paralelas. Essa informação, se eu não me engano, esse assunto, se eu não me engano, é visto em geometria plana, lá no fim do ensino fundamental, oitavo ano, nono ano, alguma coisa assim. Tem aquela teorema de Tales e coisas do tipo. Aí é útil para fazer esses estudos de triângulo. Mais alguma, gente? Mais alguma dúvida? Eu tenho mais uma questão aqui para a gente fazer hoje. Então, vou apagar isso aqui. Vocês estão vendo a tela do onde eu desenho, onde eu escrevo? Não? Nossa, eu vou compartilhar. Então, agora, a questão diz o seguinte: calcular o raio da circunferência circunscrita a um triângulo isósceles de base A igual a 8 e ângulo oposto à base 120 graus. Então, circunferência circunscrita, ou seja, dentro da circunferência tem um triângulo isósceles. Então, suponha que isso aqui é uma circunferência e que isso aqui é um triângulo isósceles. A base desse triângulo é A igual a 8. Então, vou chamar isso aqui, ó, essa distância daqui para cá de 8. O ângulo oposto à base é um ângulo A, quer dizer, é o ângulo no vértice A, e esse ângulo no vértice A vale 120 graus. Aí nós queremos saber o raio da circunferência. Então, primeiro, aqui a gente tem o centro desse triângulo, quer dizer, desse círculo, dessa circunferência. Então, a distância daqui para cá é o raio. A distância daqui para cá também é o raio. Daqui para cá vale um raio, daqui para cá, quer dizer, daqui lá para aquele ponto do vértice A, também é um raio. Então, sabendo que esse triângulo é isósceles, essa linha que corta aqui esse ângulo A até chegar na metade da base, ela corta o ângulo pela metade. Então a gente gera um novo triângulo aqui, ó,
que a base vale 4, que é a metade da base do triângulo isósceles. Eu vou chamar isso aqui de altura, H. E esse ângulo aqui é 60 graus, porque ele é metade do ângulo A. Aí sobre o ângulo de 60, a gente sabe, por exemplo, a hipotenusa, né? Quer dizer, a tangente. A tangente de 60 é igual a 4 sobre H. E a tangente de 60 é raiz de 3 sobre 3, que é igual a 4 sobre H, ou seja, H é igual a 12 sobre raiz de 3. Deixar essa informação aí. Mas vamos analisar o que mais a gente tem nesse triângulo. A gente pode ver também que tem outro triângulo aqui, menor, que é, eu vou pintar ele aqui e marcar de outra cor. É esse aqui, ó, vermelho. Que nós temos a base 4, porque é metade da base do triângulo isósceles grande. A hipotenusa é igual ao raio. E essa distânciazinha aqui, essa altura desse triângulo, eu vou chamar ela, isso aqui, como isso aqui é a base, eu vou chamar isso aqui de B. Isso aqui é B. Isso aqui é raio. Aí a gente sabe que B mais R é igual a H, né? B mais R é H, porque daqui para cá é a altura do triângulo isósceles. E aí nós temos, nesse triângulo aqui, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras e obter R ao quadrado igual a B ao quadrado mais 16. Daqui, eu posso ter que B é igual a H menos R. E aí eu posso substituir o B nessa outra equação. R ao quadrado é igual a H menos R ao quadrado mais 16. Então, R ao quadrado é igual a H ao quadrado menos 2HR mais 16. R ao quadrado é igual a H é 12 sobre raiz de 3, que vai dar 100, o H ao quadrado vai dar 144 sobre 3. 144 sobre 3 menos 2 vezes 12 sobre raiz de 3, que é o H, vezes R, mais 16. Estamos chegando a uma equação de segundo grau de novo, né? Então, 144 dividido por 3 dá quanto? Acho que é 48, né? 3 vezes 4, 12, 3 vezes 24, Então, R ao quadrado é igual a 48 menos 24 sobre raiz de 3, R mais 16. Então, Professor? oi. É que no H menos R ao quadrado, o senhor acabou esquecendo de somar o R ao quadrado. H menos R ao quadrado. O quadrado do primeiro, mais 2HR. Isso mesmo. Muito obrigado. Então, aqui vai ter mais R ao quadrado. E aí a gente anula esse R ao quadrado, né? Então, anula aqui, né? Aqui vai dar zero.
de forma que nós vamos ter 24R sobre a raiz de 3, passando essa parcela para o primeiro membro da equação. 48 mais 16 dá 64. E aí o R vai ser igual a 64 vezes raiz de 3 sobre 24. Posso dividir por 8, numerador e denominador. Vou ficar com 8 raiz de 3 sobre 3. E esse é o valor do raio do círculo. Pronto. Então, essa foi mais uma sobre trigonometria. Vocês estão fazendo exercício, gente? Pegando exercício do livro para fazer. Certo. Então, que assunto vocês acham que a gente poderia ver na continuação? Vou parar aqui a gravação, porque aí a gente conversa